aula 5 da disciplina de Administração aplicada à enfermagem refere-se ao trabalho nas organizações de saúde, como que ele ocorre dentro das organizações de saúde. Para entender melhor essa questão do trabalho nas organizações de saúde, é importante entender o conceito do que é trabalho. O trabalho é a expressão de funcionamento entre o ser social e a natureza. O homem, através do trabalho, transforma a natureza e produz coisas com valor de uso, ou seja, ele vai produzir algo que alguém na sociedade vai utilizar e ele mesmo também, através do trabalho de outras pessoas. É através do trabalho que o homem se reconhece enquanto sujeito histórico, capaz de agir e transformar a sua realidade, porque com o esforço do trabalho ele tem o sustento da sua família, ele tem ascensão na sociedade e acaba modificando o seu meio. Ribeiro conceitua o processo de trabalho como qualquer atividade física ou intelectual, realizada pelo ser humano, cujo objetivo é fazer transformar ou obter algo, e esse algo acaba sendo algo de valor pelo processo de trabalho. Todo o processo de trabalho é desenvolvido com o uso de meios específicos. Eles abrangem um aspecto muito amplo, é utilizado ferramentas e estruturas físicas, para que esse trabalho tenha um bom desempenho. E para desempenhar essas questões relacionadas ao trabalho, utiliza-se as máquinas, equipamentos, instrumentos, edificações, o próprio ambiente, que permite que o trabalho seja realizado. E falando em processo de trabalho nas organizações de saúde, observa-se que é semelhante a qualquer outro processo e compartilha características comuns, porque também há pessoas, há equipamentos, há funções de cada um dentro da organização de saúde, Faz parte de uma economia terciária e é um serviço, porque presta um serviço, ou seja, o serviço de saúde para a população. Trabalha com forte componente relacional interpessoal, porque as pessoas se relacionam, seja a equipe multidisciplinar junto com o paciente, junto com a sua família, junto com a comunidade que o rodeia. Voltado para o processo saúde, doença e cuidado. O objetivo da ação são pessoas e não coisas, O consumidor é denominado como paciente ou usuário. Ele contribui para o processo de trabalho. Sofre as mesmas mudanças que outros setores, quando há modificações no modelo econômico-político, Ou seja, quando há alguma transformação política, as organizações de saúde também são envolvidas nessa questão, também há interferência desses mecanismos. A singularidade do trabalho em saúde, ela é importante porque articula saberes para ação, que são ações científicas, instrumentais, técnicas, sociais e tácitas, mediados pela dimensão ética e política. Ele pode ser incerto, porque a indeterminação das demandas de clientela do processo de trabalho descontínuo no tempo. Por que é incerto? Porque às vezes você tem uma demanda maior de uma determinada doença para ser atendido, e em outra época, outro tipo de doença. Pode ser complexo, por quê? Porque várias pessoas, vários profissionais atuam nesse segmento. Tecnologias complexas, relações sociais, interpessoais e a organização do trabalho, eles são dimensionados em todos esses espaços e esses ambientes. É heterogêneo, porque há uma diversidade dos processos de trabalho e as instituições de saúde, Uma desarticulação e resolutividade. Então, porque cada pessoa tem um segmento diferente e, de repente, tem uma determinada solução diferente para cada caso. Em relação ao processo de trabalho em enfermagem, considerando o contexto histórico da inserção social da enfermagem, consequentemente as relações profissionais e multiprofissionais, que caracterizam esse trabalho. É possível observar que ainda no século XXI, carece a profissão de revisitar a sua prática profissional. Ainda a enfermagem, ela está agora começando a ocupar o seu lugar de fato, nos ambientes sociais e nos ambientes de trabalho, Com vistas à readequação do seu papel enquanto transformador de uma dada realidade de saúde do país. Com o advento da pandemia do Covid-19, isso ficou muito nítido, essa questão dessas transformações e o poder da equipe de enfermagem no ambiente de trabalho.
A equipe de enfermagem integra a prestação de serviços de saúde, sendo esses consumidos no ato de sua produção. Ou seja, no momento da assistência é quando está produzindo esse trabalho, né? E mais especificamente, essa produção desse trabalho é o cuidado, que pode ser individual, grupal ou coletivo. O objeto de trabalho da enfermagem é o cuidado, que é um conjunto de ações junto ao usuário e grupos sociais, na promoção de saúde, prevenção e intervenção e quadros de adoecimento e reabilitação desses indivíduos e dessa população. O trabalho da enfermagem organiza-se em 3 direções. Primeiro, o cuidado do doente, pela sistematização da assistência de enfermagem e das técnicas desenvolvidas. O ambiente terapêutico, que é por meio de mecanismo de purificação do ar, limpeza e higiene, ou seja, a limpeza que é feita naquele ambiente onde o paciente está recebendo cuidados para a sua saúde. E os agentes de enfermagem, que por meio do treinamento, utilizando as técnicas e mecanismo disciplinar, desenvolve um bom trabalho relacionado a este cuidado. Então, acaba sendo que a organização do trabalho de enfermagem é de suma importância no ambiente da organização de saúde, porque através dele o paciente acaba tendo todo o seu cuidado, a sua família tem um suporte através desse cuidado e, coletivamente, você tem um indivíduo retornando para a sociedade em condições de cumprir a sua dinâmica do dia a dia.